Quantas pessoas cheias de boa vontade e até preparadas não conseguem viver aquilo que tanto almejam por não se arriscarem um pouco mais? E o que impede as pessoas de se arriscarem um pouco mais? O medo que controla as suas emoções. Mas como vencer este medo? Até o final dessa mensagem, usando um pouco da palavra de Deus e também da neurolinguística, lhe mostrarei como vencer o medo. Eu sei que é um tanto chato lhe pedir isto, então não vou lhe pedir que se inscreva no canal Graça Abundante, mas peço que, se você gostar dessa mensagem e achar que ela é útil, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, amigos, conhecidos, e também deixe seu comentário, será muito importante. Mas vamos lá, vamos entender um pouco a origem do medo. Segundo Tony Robbins, um homem muito famoso, renomado no mundo todo, quando se trata da ciência neurolinguística, ele fala que todos nós, seres humanos, somos gerenciados por duas coisas: a busca pelo prazer e a fuga da dor. O medo entra exatamente no campo de fugir da dor. E isso é tão amplo, tão complexo, que dá medo só em pensar. Brincadeira. Mas eu vou aqui exemplificar para deixar o mais claro possível. O que para você representa prazer, para mim pode representar dor. Aí de um lado você vai buscar isso com todas as suas forças e às vezes a qualquer preço, e eu por outro lado irei fugir disso. Há poucos dias um colega me procurou e ele estava muito preocupado e um medo querendo dominar a sua mente. E ele me relatou o que estava acontecendo. E no calor de nossa conversa, eu disse a ele que na verdade o que estava acontecendo é que ele estava tentando fugir de uma dor que até então estava apenas na imaginação dele. E o mais impressionante é que geralmente as pessoas fogem de uma dor que na verdade ela ainda não existe, ela está apenas na imaginação. E no momento o colega estava com a lata de cerveja na mão. E aproveitei aquele elemento para dar ele o exemplo. Disse a ele o seguinte: essa latinha de cerveja para você ela pode representar prazer e deixar mais corajoso, mais cheio de galanteio e falar coisas que você sobriamente não falaria para uma garota. Então ela representa para você prazer, alegria, entusiasmo. Mas para mim ela pode representar tudo o contrário do que você pensa. Ela, dependendo do meu grau de imaginação, ela pode representar uma verdadeira catástrofe para a minha vida familiar e religiosa. Então não é a condição em si, ou o fato em si, mas sim o significado que nós damos a isto. Mas vamos para a Bíblia Sagrada. A Bíblia relata um episódio em que Jesus e seus discípulos estavam atravessando o pequeno mar da Galileia em uma embarcação. E de repente um grande vendaval, uma tempestade, alcança os discípulos em sua embarcação e começa a açoitar aquele barco. E diz a Bíblia que os discípulos começaram a entrar em desespero. Não era o fato do vento bater naquela embarcação, da tempestade que estava açoitando aquele barco. Não era esse fato. O que estava apavorando os discípulos e dominando eles naquele momento era o medo da morte, porque eles sabiam que vendaval, tempestade, antecede naufrágio. E naufrágio antecede morte. Então era o medo da morte que estava apavorando os discípulos. Mas a mesma situação em que eles estavam enfrentando, tinha um outro alguém, que era o conhecido mestre, deitado, aproveitando para tirar um cochilo ali. E aquele movimento de vai e vem, para ele era mais como um berço sendo embalado pela mão de um pai ou de uma mãe. Então era a mesma situação, mas com significado diferente. Porque Jesus sabia que assim que ele ordenasse que o mar devia se acalmar e o vento se aquietar, tudo veria bonança. Para Jesus a tempestade não representava, não antecedia a morte, mas sim uma plena paz que logo seria estabelecida assim que ele ordenasse. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Ele perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aproveitando esse ensejo, eu quero determinar sobre a sua vida, profetizar sobre a sua vida,
Que a tempestade, quem sabe você está enfrentando, ela não antecede o seu fracasso ou a sua morte, mas sim plena paz ou fortalecimento que você terá logo que isso passar, porque nenhuma tempestade ela dura para sempre, é passageira. Então receba isso em nome de Jesus. O medo faz com que a pessoa, mesmo olhando para a solução, ele só consiga enxergar o problema. Esse mesmo discípulo de Jesus, em um outro episódio mais na frente, eles contemplam Jesus andando sobre as águas em alta madrugada. E mais uma vez o medo toma conta de seus corações. E dessa vez não era uma tempestade, mas sim um fator desconhecido pelos discípulos. Jesus estava caminhando sobre as águas e eles olham para Jesus e concluem que é um fantasma e começam a gritar apavorados. E Jesus logo usa a palavra para eles: não tenham medo, sou eu, não temam. Então, meu amigo, para vencer o medo, você precisa se encher de fé. Por mais que seja preciso você mudar suas convicções, mas se encha de fé. A fé não apenas em você mesmo, porque é muito importante confiar naquilo que Deus te entregou, a capacidade que Deus te deu, mas também confiar em alguém que é bem maior, bem mais poderoso do que você, na verdade, todo poderoso. Mas você pode me perguntar: como eu posso aumentar, como eu posso me encher de fé? A resposta eu vou lhe dar na próxima mensagem deste canal. Acompanhe, eu lhe mostrarei, eu vou dizer a você como se constrói boas convicções a respeito de Deus, a respeito de você mesmo. Então, me acompanhe e até lá. Um forte abraço.